We love roll call, y'all. Boogie Down Productions, Rob Bass, Dana Dane, Marley Marl, Olatunji, Chuck D, Ray Charles, EPMD, EU, Alberta Hunter, Run DMC, Stetsasonic, Sugar Bear, John Coltrane, Big Daddy Kane, Salt and Pepper, Luther Vandross, McCoy Tyner, Biz Marquis, New Edition, Otis Redding, Anita Baker, Thelonious Monk, Marcus Miller, Branford Marsalis, James Brown, Wayne Shorter, Tracy Chapman, Miles Davis, Force MDs, Oliver Nelson, Fred Wesley, Maceo, Janet Jackson, Louis Armstrong, Duke Ellington, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Count Basie, M. Toomey, Stevie Wonder, Bobby McFerrin, Dexter Gordon, Sam Cooke, Parliament Funkadelic, Al Jarreau, Teddy Pendergrass, Joe Williams, Wynton Marsalis, Phyllis Hyman, Sade, Sarah Vaughan, Roland Kirk, Keith Sweat, Cool Mo D, Prince, Ella Fitzgerald, Diana Reeves, Aretha Franklin, Bob Marley, Bessie Smith, Whitney Houston, Dionne Warwick, Steel Pulse, Little Richard, Mahalia Jackson, Jackie Wilson, Cannonball and Nat Adderley, Quincy Jones, Marvin Gaye, Charles Mingus, and Mary Lou Williams. We want to thank you all for making our lives just a little brighter here on We Love Radio. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Henrique e eu tô aqui com o Thiago. Wakanda Forever! Com o Jerônimo. Always do the right thing. Com o João. Fight the Power. E com o Thales. Eu não chamo de violência quando é em autodefesa. Eu chamo de inteligência. Malcolm X. Bem, hoje a gente vai falar do filme Faça a Coisa Certa e falar sobre o racismo. E ele é um assunto que está em alta, porque caso você viva numa caverna ou em uma ilha isolada do resto do mundo, recentemente nos Estados Unidos o George Floyd foi brutalmente assassinado por policiais. E tudo indica que foi por racismo, acho que não tem outra justificativa para aquilo. E então a gente escolheu fazer a análise desse filme para esse momento. E alguém quer começar? Acho que juntando com isso aí que você falou, eu queria falar que eu fiquei bem. Eu nunca tive esse filme antes, eu fiquei bem chocado no final dele, que é literalmente o que aconteceu. Tipo, esse filme preveu muito bem, eu fiquei muito chocado com aquele final. Dá realmente um choque quando você assiste esse filme depois de saber dos ocorridos. Você fica bem assim, literalmente estático, pensando, puta, é igual mesmo, é tipo, literalmente a mesma coisa. Sim. E falando sobre o filme, é um filme que meio que conta a história de um bairro do Brooklyn que a maioria dos moradores são negros e tem uma tensão racial que vai crescendo no filme e até no final meio que explode, no clímax do filme. É mais ou menos assim a sinopse do filme. Interessante o jeito que eles mostram a cidade e as pessoas conversando. Tipo, mostra esse cotidiano deles, né, que é um bairro diferenciado, né, é um bairro de maioria de pessoas negras morando lá. E, enfim, eu acho muito interessante. A câmera vai passando basicamente o filme inteiro pelas ruas e filmando as pessoas e as conversas. Acho muito interessante quando mostra, tipo, três homens conversando, um guarda-sol. Tipo, eles falam sobre tudo, assim. Eu acho, as cenas dele, inclusive, as melhores, assim, do filme. Uhum. Eu acho muito legal as conversas deles, tipo, sobre várias coisas, assim. Sim, e como sempre, a gente vai começar a falar dos tópicos aqui que a gente separou. E acho que o primeiro que a gente pode falar é sobre violência. E falando sobre no final do filme, onde o Radio é morto pela polícia. Isso é uma coisa que acontece, na verdade, pelo mundo inteiro e é bem comum acontecer. Só que quando aconteceu agora foi uma vez que pegou bastante atenção e por isso que está tendo todo essa revolta. Na verdade, eu acho que foi a gota d'água, né? Assim, foi uma movimentação geral que sempre teve, né? As pessoas são, né, contra, ninguém tipo, as que são, na verdade, enfim, são minorias, que são racistas, eu acho, pelo menos.
E aí o que aconteceu nos últimos tempos foi realmente um boom. O vídeo do George Floyd sendo estrangulado daquele jeito causou uma comoção geral. E aí estourou tudo isso, e aí começaram a lembrar casos antigos que já aconteceram. Antigos que eu digo até esse ano mesmo, para trás. E aí, enfim, começou essa comoção geral. Teve a terça-feira, né, o Blackout Tuesday, que todo mundo colocou fotos pretas no Instagram. Foto preta, tipo. E stories com notícias, com informação, e que, enfim, eu acho bem importante, achei bem interessante. E ainda sobre o final do filme, uma coisa que o próprio diretor do filme falou, o Spike Lee, falou que as pessoas sempre discutem sobre se o Mook fez a coisa certa no final, de ter atacado a pizzaria. Só que o que as pessoas realmente deviam estar discutindo é sobre o que a polícia fez, porque eles são os únicos personagens do filme que estão objetivamente errados. Exatamente. Tipo, é isso que o diretor falou. Isso é uma coisa que as pessoas acabam meio que não prestando muita atenção. Exatamente, isso acontece. E daí direto. A violência é meio que no final ela meio que é direcionada para um lado errado, porque eles querem se revoltar. E eu acho que eles acabam direcionando para o lado errado porque a polícia que fez a coisa errada mesmo. E as pessoas que, quando discutem sobre esse filme, ficam sempre na discussão de quem estava certo, sendo que deviam estar mais falando sobre o que a polícia fez, que foi a coisa errada. Eu acho muito interessante a gente pensar nessa questão que o Spike Lee colocou, de falar que a maioria das pessoas ficam se perguntando se o que o Mook fez certo ou não, porque isso acontece. Aconteceu algumas semanas atrás, tinha gente comentando, falando que os processos estão tendo um caminho totalmente errado e que é um absurdo, sendo que muito do que acontece hoje em dia não foram causados por pessoas negras ou que estavam protestando. Tem até gravação de policial levando tijolo para dentro de viatura, tem gente que ficam entrando no protesto para atrapalhar o próprio protesto. E outra coisa também assim que é interessante de falar é que essa violência acontece todos os dias. É claro que recentemente a gente teve o caso do George, ele teve uma repercussão no mundo inteiro, mas recentemente, não faz tanto tempo, a gente teve aqui no Brasil mesmo o caso de uma família de pessoas negras estarem dirigindo o carro e simplesmente o carro deles foram fuzilados por policiais militares. Agora não lembro se era policial militar ou se eram militares mesmos, no Rio de Janeiro, com 18 balas, tipo, já atiraram 18 vezes num carro de famílias e não perguntaram nem nada, simplesmente atiraram e deram um argumento falando que eles podiam ser ladrões. A gente também teve no Rio de Janeiro o caso do garoto que foi baleado por policiais, e os policiais falaram que ele podia ser um assaltante, que ele tinha um comportamento errado, sendo que ele estava com o uniforme da escola. E tudo isso pesa para causar muitas vezes a violência que a gente vê no final do filme. Porque só deixa eu dar a minha opinião, eu não concordo com a violência, eu acho que ela sempre deve ser a última opção, mas o que acontece no final do filme é uma resposta a essa violência, não é justificativa, não acho certo, porém é o porquê. Eles simplesmente estão respondendo à violência que eles sofrem o dia inteiro. Exatamente. E a gente também teve outros exemplos como eu posso dizer, a gente teve alguns exemplos da cultura pop querendo retratar toda essa violência que acontece contra os negros. A gente teve o clipe This is America do... Qual que é o nome dele? Ele usa o Childish Gambino. Isso, ele fez o clipe dele. Eu não vou falar o nome dele de novo porque eu tô com língua presa hoje. Mas ele fez o This is America. Ele retratou todas as violências. Uma boa parte como eu posso dizer, acho que foram uns 3 casos ele retratou dentro do clipe dele que tiveram bastante destaque. A gente também teve a Beyoncé
um ano antes do clipe de Desamérica, ela fez um clipe retratando a violência que as mulheres negras sofrem nos Estados Unidos. E é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso. E por que acontece tanto assim nos Estados Unidos? Porque se você parar para pensar, a sociedade dos Estados Unidos ela tem uma estrutura meio que racista. Porque eles dividem os seus bairros por raças, assim. Tem bairros de pessoas negras, tem bairros de brancos, tem bairros de latinos, tem bairros de asiático, e isso mostra muito do que é a sociedade dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que você vê até no filme. Isso aparece bastante. Os personagens sempre ficam falando isso aqui é bairro de negro, daí fica perguntando se você não gosta de negro, por que você tá num lugar de negro, daí tem alguns coreanos que não são bem-vindos lá, é bem dividido. Exato, e até tem justamente esse estranhamento por parte da população lá, quando vem uma pessoa que não é negra indo lá, né? Tipo, o próprio coreano, ou aquele jovem que passa com a bicicleta no pé de um dos personagens, e eles estranham, né? Falam, o que você tá fazendo aqui? Por que você veio aqui num bairro negro? Por que você tá morando num bairro negro? Aí ele fala, ué, mas aqui é um país livre. Acho que é interessante isso. Isso é uma coisa do filme que é interessante, que por mais que ele seja um filme mais a favor dos negros, ele meio que mostra o lado errado de todo mundo. Tipo, meio que tem uma hipocrisia de todos os personagens, menos o prefeito, que ele é o único cara legal no filme inteiro. Então, eu acho que de uma forma geral, né, muitos analisam o filme pode ser analisado como uma bomba relógio, né, de uma tensão que vai se construindo até o momento que ela explode, né, que o João mencionou. Isso se reflete também quando o Spike ele usa, por exemplo, as cores, no caso a cor vermelha, né, não só nas luzes, nas paredes e que exibe essa certa ebulição que acontece no Brooklyn, né, onde todos os personagens têm seus egos entrando tem seus egos se intensificando devido a tensões externas e no clímax do filme, quando tudo explode, o Spike ele faz da forma mais honesta e realista possível, né? Acho que é isso. Sim, aquele conflito no final do filme é bem realista, tipo, eu me incomodo bastante com violência, e só ver tudo aquilo acontecendo me faz ficar um pouco mal. Sei lá, um negócio meio, ver essa violência meio que real demais, das pessoas se empurrando, a polícia chegando, batendo todo mundo. É uma das poucas coisas que meio que me desconforta quando eu vejo. Não só esse conflito final reflete muitos conflitos que estão acontecendo nos Estados Unidos agora. Sim. É bem assustador como eles preveram bem o que ia acontecer. Basicamente eles pegaram o contexto que estava acontecendo ao longo dos anos, imaginaram como seria o estopim. E realmente o estopim aconteceu e é quase igual o que o filme representa. Sim, tipo, é muito bizarro. Foi um negro que foi morto pela polícia sufocado e gera um estopim desse jeito, com gente tacando fogo e tudo. São manifestações bem parecidas com as que estão acontecendo agora. Inclusive a motivação é igual. Sim. Eu não acho assim que foi uma... Eu não vejo isso como uma previsão. Eu vejo mais uma falta de mudança, porque... É verdade, na verdade você tá certo, isso é verdade. Você tá certo. Então pode tá falar. Não, pode falar. Era só isso mesmo. Então tá bom, pô. Você podia falar. É que eu achei que você explica, mas você tá certo pra caralho quando você fala isso. Então tá bom, vou explicar. Vou tirar pro resultado. Ai, gente. Então, eu não acho que
uma previsão, mas sim uma falta de mudança, porque o que acontecia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, de negros sofrendo violência e depois responderem violência com violência, já vinha acontecendo e aparentemente as coisas não mudaram. É claro que tiveram uma diminuição, tipo, não é como se elas acontecessem na mesma frequência de que antigamente, porém elas ainda acontecem e infelizmente é o mundo que a gente vive e Então, na verdade, conta com o que eu falei. Essa foi realmente o que está acontecendo hoje, foi a gota d'água mesmo. Acontece uma coisa Sim. bem Na real, recorrente. eu acho que com o tempo, tipo, foi dando uma diminuída, mas recentemente está crescendo cada vez mais essa tensão racial. Vocês não acham também? Sim, mas é aí que tá. Ela não tá crescendo. Ela só tá ganhando uma visibilidade maior. Inclusive, tem uma frase que eu ouvi na internet esses dias justamente disso. Que não é que ela tá crescendo, é que começaram a filmar, começaram a realmente se revoltar contra isso. Aí tá aparecendo Pode ser. Eu acho que o Thales tem um ponto aí. Porque sempre tem teve um bom ponto. isso. Mas o pessoal hoje, sempre tem, vai ter, olha o racismo. Aí quando o pessoal realmente decidiu levantar a mão, aí que todo mundo começou a olhar direito. Por exemplo, quando saiu a notícia, o pessoal falou, mais uma agressão. E, provavelmente as pessoas iam esquecer isso depois. O negócio foi quando o pessoal começou a quebrar, foi pra rua, né? Virou quase uma guerra civil nos Estados Unidos. Aí que o pessoal começou a dar atenção. Então acho que o ponto do Thales faz muito sentido nesse contexto. Bom, voltando a falar do filme, tem o que motiva, na verdade, o estupim final. É lá no começo, quando a gente vê uma atitude de racismo do dono do restaurante contra o personagem, que, né, ele pede uma pizza e tal, aí já começa a agir achando que ele não vai pagar tal, e, enfim, já tem uma tensão ali da questão da pizza. E aí na hora que ele senta na cadeira e ele olha os quadros, ele percebe que não tem nenhum negro lá, mostra o De Niro, o Stallone, enfim. Ele pergunta por que não tem nenhum negro aqui? Ele fala, não, porque aqui a gente é italiano e a gente só tem pessoas italianas aqui no... Fala assim, não, mas quem come, quem alimenta e quem dá dinheiro a vocês aqui são as pessoas negras. Ele vai no bairro negro, sabe? Os clientes são praticamente 100% de pessoas negras. Ele começa a se revoltar com isso, e aí inclusive ele é expulso, que ele começa a arrumar confusão por causa disso. Ele é expulso, e aí é justamente o que motiva eles a voltar lá, e aí que dá a briga toda. Inclusive nesse momento também, na hora que ele pede para expulsar, na hora que ele volta ele fala, mas por que você está fazendo isso com ele? As pessoas são livres para falar o que quiserem. Assim, não, aqui não tem liberdade não, aqui na América não tem liberdade não. Você quer liberdade? Vai trabalhar, vai entregar a pizza sua e sai daqui. Eu acho que isso é um ponto bem interessante. Isso lembra também o que aconteceu no Brasil há alguns dias com o Xbox Mil Grau, né? Uma pessoa que simplesmente expressou as opiniões mais erradas possível. E graças a esse movimento todo, as pessoas viram e foram todos contra. Inclusive isso reflete também as manifestações. Pessoas mais influentes também se rebelando contra isso. Eu acho interessante, né? O movimento consegue mostrar quem é quem. Uhum. Eu acho que uma das coisas do movimento é essa também. É mostrar o que as pessoas realmente são. Em uma conversa do personagem principal, quando tá falando com o filho do dono do restaurante, ele fala, você tá falando isso dos negros, mas os seus principais ídolos são negros. Que ele pergunta, né? Qual que é o seu cantor favorito? Prince. Qual que é seu ator favorito? Ed Murphy. Fala, tá vendo? Na verdade, você queria ser um negro, ele fala pra ele. Seu cabelo é mais negro do que o meu. Eu achei engraçado que ele responde de um jeito muito sem sentido. Ele fala, mas eles são negros, só que eles não são negros. Exatamente. Não faz sentido nenhum o que ele tá falando. Isso é uma marca muito grande do Spike Lee. Ele literalmente ri desse tipo de pessoa. Os filmes dele literalmente dão risada na cara de racista, sabe? Eu acho bem legal os filmes do Spike Lee por causa disso também. Eu acho que ele tenta tirar o humor de algo muito, sabe, drástico. Sim. Eu acho que essa é a grande marca dele. Ele tenta tirar humor de algo muito sério e muito errado. Exatamente. Sim, e o filme é engraçado.
E o filme é engraçado até um certo ponto, até tipo, ele é uma bomba relógio, ele vai, que nem o Jerônimo falou, ele começa de um jeito bem engraçado, ele é engraçado por uma boa parte, até depois de abordar umas coisas mais sérias, mas quando ele fica sério mesmo, ele realmente meio que perde o humor, mas ele realmente usa o humor bastante no filme. Uhum. Eu acho que é a marca dele, dos filmes. Sim. Tanto que você pode ver, a maioria das vezes, que acho que também é uma grande marca dele, ele não tenta fazer humor. Ele só faz uma cena tão absurda que é engraçado. Sim. Exatamente. Agora, fazendo só um comentário assim, um comentário bobo. Se a gente pegar lá de trás, desde os gregos da Grécia clássica, as peças de teatro deles de comédia, elas claro, era de comédia, mas elas eram ao mesmo tempo, elas eram trágicas. Foi dali que surgiu a ideia daquelas máscaras sorrindo e chorando ao mesmo tempo, que marca o teatro até hoje em dia. Porque se você parar pra pensar, muitas da comédia, elas têm um fundo, uma crítica no fundo, ou algum detalhe assim de drama. Então, não sei, acho que justifica do porquê o filme começar com um tom um pouco cômico e se transformando com o passar do tempo. Vocês têm alguma coisa a falar do prefeito? Acho que seria interessante falar um pouco do prefeito. Vocês têm Então, ele é o personagem preferido. Tem. Que ele é um personagem que ele sempre tenta controlar a situação, tipo, ele sempre tenta não usar violência. Isso eu acho bem legal dele. Naquele final, ele é uma das únicas pessoas tentando controlar o que tá acontecendo. Eu queria saber mais qual que é a dele, na verdade. Eu não saquei muito. Porque ele é pra ser... do que eu posso estar errado, não sei, mas do que eu entendi, ele é pra ser, no começo, pra ser visto como aquele velho bêbado que ninguém dá atenção, que só fala merda, mas na real ele é o personagem que é mais gente boa no filme. Tipo, ele é pra ser aquele cara que ninguém liga muito. Não sei se eu tô errado se eu falo isso. Eu acho que, na verdade, o que você falou, João, faz sentido da questão que o filme também aborda, do Malcolm X com o Martin Luther King, da divisão de opiniões entre eles. Inclusive, eles são, né, o quadro que é pendurado no final é deles, ali no meio do fogo todo. E acho que vem desse contraponto aí, dos que são a favor e dos que são contra a violência. E eu acho legal no final do filme que ele coloca essas duas ideias diferentes, só que depois ele coloca uma foto deles dois juntos sorrindo, que por mais que eles tenham ideias diferentes, eles ainda lutam por uma mesma causa. Exatamente. Bom, acho que agora a gente pode terminar aqui, porque esse foi um final bom. Sim. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Um abraço.